Vamos lá, meus irmãos, boa noite. Eu me chamo Leonardo Elias, como todos os amigos já falaram, né? Eu sou mestre maçom, minha loja-mãe é a loja Gênesis número 1, número 162, né? Como eu coloquei, é a primeira. Faço parte da loja Filosofia e Ciência também, esse projeto do Vinícius e de toda uma gama de pessoas que tiveram a ideia de fundar essa loja e fazer um trabalho bem legal. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa fundação também. Faço parte da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, tive o privilégio de ser convidado agora nessa última posse que teve, e me sinto muito honrado também por isso. E aí também faço parte de algumas lojas de estudo, né? A Quarto Coronat da grande loja da Inglaterra, a Lux in Tenebris de Rondônia, a Luz e Conhecimento do Pará também, a Dom Bosco de Brasília, enfim, eu sou um grande apreciador aí do assunto de maçonaria e sempre estou buscando um pouquinho de conhecimento. Eu coloquei meu e-mail, meu telefone, no final eu vou mostrar novamente, mas era só para apresentar aí um pouquinho do que eu faço parte da maçonaria, né? Eu sou pós-graduado também em maçonologia, na parte de história e filosofia, e na minha profissão no mundo profano eu sou profissional de segurança pública. Bom, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre o projeto que eu fiz, que foi esse livro, né? Os Templários e o Império da Cristandade. A ideia é falar um pouco sobre esse livro, é, e compartilhar aqui com os senhores também. É um projeto longo, um projeto que durou aproximadamente 2 anos aí. Eu comecei na época da pandemia, por falta até de habilidade, porque foi minha primeira obra, na verdade. Eu demorei 2 anos para escrever, não é tão normal, normalmente pessoas que escrevem aí conseguem escrever num tempo mais curto, né? Um ano, enfim, a pessoa até finaliza o livro. Eu demorei um pouquinho mais, até porque era a primeira vez, aí é necessário revisão, é necessário uma série de coisas, e isso dá realmente muito trabalho. Eu escrevia às vezes 20 páginas, e quando eu mandava para revisão, voltava a 3 páginas, porque eu estava repetindo uma série de coisas e falando algumas coisas bem parecidas. Então, assim, é bem trabalhoso, mas enfim, eu consegui fazer. A ideia do livro, nossos amigos mostraram aí, mas eu vou até mostrar aqui a capa também, né? No final eu mando o link aí para os senhores também. A ideia do livro foi falar um pouquinho sobre um assunto que eu sou um admirador, eu gosto do assunto Templários, mas é importante deixar claro que eu não entrei em nada relacionado à maçonaria, tá? Esse cruzamento, possibilidades que existem, etc. Eu não quis entrar nesse viés, porque a ideia, na verdade, é que seja um livro de história, tá? Seja um livro, não é uma ficção, tá? É baseado em fatos históricos, mas a ideia era isso, qualquer pessoa que gostasse do tema, se ficasse interessado, pudesse ler, tá, o livro. Então, a ideia é basicamente essa. Lembrando, é um assunto que é bem amplo, bem complexo, que envolve muitas paixões, que envolve muitas lendas. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui não são verdades absolutas, foram baseadas na minha pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa durante um determinado tempo e as informações que eu colhi e que eu tive aí, que me passaram uma veracidade ali, que demonstrou uma certa verdade, eu realmente coloquei aqui no livro. É um tema complexo, pô, a gente está falando de mais de 800 anos aí para trás, então, assim, não é tão simples. E como eu falei, envolve muita paixão, uma série de coisas. Eu não sou o maior conhecedor de Templários, pode ter certeza que não. Eu tive que estudar bastante para poder fazer esse livro, me esforcei bastante e tenho ainda várias dúvidas e troco com vários outros autores do tema, né? A gente sempre está conversando, participo de palestras também do tema Templários, porque é um assunto que é muito amplo, é muito grande e envolve N coisas. Então, assim, a ideia é passar aqui para os senhores um apanhado daquilo que eu realmente estudei, não sendo uma versão final, como eu falei, não é uma verdade absoluta, mas a ideia é que some um pouquinho mais aí com o conhecimento dos senhores aí relacionado aos templários. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre as ordens de cavalaria. Vamos falar, são os tópicos que eu vou abordar, né? A ordem dos templários em si, as cruzadas, eu vou dar uma breve pincelada ali, falar sobre a potência do comércio, os banqueiros aí dos reis e príncipes, a poderosa frota, a perseguição e o fim da ordem, o legado, falar um pouquinho de Portugal, rei Diniz, Ordem de Cristo e também ali dos templários da maçonaria. É uma palestra que é rápida, eu costumo fazer ela aí em aproximadamente uns 50 minutos, não demoro mais que isso não. Então, assim, é bem tranquilo, bem rápido, não vou ocupar aqui a noite dos senhores aí de maneira muito grande. O que dá para observar aí é que, ao contrário de alguns autores, o que eu fiz? Eu rumei na direção de Portugal, tá? Não fui para França, outros lados da Europa ali não. Eu entendi ir para a direção de Portugal ali, e eu falo um pouquinho até os descobrimentos, até a Ordem de Cristo, o descobrimento do Brasil, então é mais ou menos o que eu chego ali. O livro tem aproximadamente 220 páginas, então, como eu falei, eu dei uma pincelada ali, porque não dá para a gente falar sobre tudo, e
como eu falei, às vezes até eu tenho dúvidas com relação a algumas coisas, porque é um tema realmente muito complexo, tá? Mas a ideia é que eu fui para esse lado de Portugal, tá? Esse lado voltado mais para o lado de Portugal. Bom, então, antes de começar, a gente tem que explicar primeiro, falar sobre as ordens de cavalaria, tá? E para falar sobre as ordens de cavalaria, a gente tem que voltar lá na Batalha de Adrianópolis, em 378, na Turquia, que foi ali realmente um divisor de águas para a ordem de cavalaria. Né? Foi uma primeira vez na história que não apenas um exército romano completo, né, mas também o seu imperador, que na época era o Flávio Júlio Valente, e o seu filho também, foram mortos em uma batalha em campo aberto. E isso foi muito influenciado pela cavalaria. E a partir daí, as ordens de cavalaria, né, pelo seu valor tático, ele se tornou, na verdade, a mais importante instituição militar do tempo, daquele tempo, né? Podendo dizer até por todo o período medieval. Então aqui foi um grande divisor, né? A gente teve a morte de um imperador, do seu filho e de todo o exército romano também. E como é que isso aconteceu? Na verdade, eu boto aqui um resumo simples, mas que em vermelho nós temos os inimigos, né? E em azul nós temos aí o exército romano. E basicamente a cavalaria ela atacou os flancos, né, pelas laterais ali, que são as setinhas ali na lateral, né, no número 3 ali, na verdade no número 2 ali, né, a cavalaria ela foi atacando e a infantaria veio pelo meio, né, então enquanto a cavalaria atacava os flancos, a infantaria ataca o centro da formação romana. Então acabou fazendo um preenchimento ali que levou à aniquilação completa desse exército romano. Né, e a partir daí, como eu falei, a cavalaria se tornou um grande marco dessa época. Né? E, assim, outro ponto que é interessante ligar é que a ordem de cavalaria, elas eram criadas nesse tempo com algum objetivo. Né? Então, todas as ordens de cavalarias, elas eram criadas e tinham um objetivo específico. E o período todo medieval, sem dúvida alguma, ela foi uma das mais importantes armas aí. Até hoje nós temos a cavalaria, sendo que de outra maneira, né? Agora é uma cavalaria, na verdade, motorizada, mas que também continua. Eu me dei aí o direito, né, de poder escrever aí mais ou menos o que eu considero, né, o que seriam os templários dentro da minha visão, e eu coloco que eles eram guerreiros monges, né, que tinham como obrigação defender, patrulhar e manter o controle de determinadas regiões dos reinos cruzados, de certa forma mantinham vivos com sua devoção o ideal de uma guerra justa, e aqui daqui a pouco eu vou abrir um parênteses, contra um inimigo que não aceitava se submeter e que não cessaria de atacar a cristandade. Então, quando eu falo aqui uma guerra justa, é importante te destacar o seguinte: eu estou falando aqui em uma visão pelo lado dos templários. Não estou dizendo que a guerra que eles participavam era justa ou não. Tá? Aí toda a guerra, a gente agora está passando por um conflito onde cada lado tem os seus motivos. Né? Então, esse meu conceito aqui, ele está totalmente baseado nos templários, tá? Mas, de uma maneira geral, eu não estou querendo dizer ali que é uma guerra justa, até porque qualquer guerra ela acaba não sendo uma guerra justa. Mas o objetivo dos templários era, né, não aceitava se submeter e não cessaria de atacar ali, defender, na verdade, perdão, a cristandade, tá? Então, a ideia era justamente essa. Então, eu acabei me dando aí o direito de escrever sobre a ordem dos templários, né? Bom, e aí, como que realmente, né, iniciou tudo isso? Então a gente teve lá um início em 1119, né, ali por Hugo de Paense e mais algumas pessoas que estavam ali, e depois eu coloco aqui só o início e o fim, né, para não ficar, como eu falei, é muito amplo o tema, então para não entrar em tudo ali, ficar uma coisa até muito grande, eu coloco aqui o início, né, em 1119, e o término, né, o fim ali entre aspas, né, o fim entre aspas, da ordem que seria ali em 1314, já, né, com Jacques de Molay à frente dos Cavaleiros Templários. Bom, as cruzadas, como eu falei também, eu não vou entrar a fundo em todas as cruzadas, nós tivemos diversas, né? Mas elas consistiam ali, basicamente, em guerras santas articuladas pelo alto clero da igreja, né, católica, os papas, reis e pessoas ligadas à nobreza europeia, com o objetivo até de conquistar ou fortalecer também a cidade de Jerusalém. Tá? Então, esse realmente aí era a ideia, né, o conceito ali, o objetivo que as cruzadas tinham. E a primeira, eu até destaco aqui, que foi interessante, foi a cruzada popular, né? Essa foi interessante porque envolveu milhares de pessoas, mas só que foi um tanto quanto desorganizada e o povo católico acabava durante o caminho até saqueando cidades e fazendo uma série de bagunça. Foi a primeira e foi extremamente desorganizada. Mas é importante destacar porque ela foi feita, né? Ela foi meio que incentivada ali pelo Pedro, né? O emeritão, né? Que a gente fala, o eremita, e ele meio que
levou um monte de gente, né? Dizem que foi a cruzada popular, do povo, tem vários nomes, né, que tratam isso, e essas pessoas foram fazendo aí essa caminhada e tiveram diversos problemas. A partir daí, nós tivemos outras, né, realmente, a primeira, a segunda, a terceira, e assim sucessivamente, outras cruzadas foram acontecendo aí ao longo do tempo. Como eu falei, eu não vou entrar nesses aspectos das cruzadas, que senão a gente ficaria aqui mais ou menos uma hora só falando de cruzada aí, né? E a ideia não é essa, a ideia é dar uma simples passada aí dentro do trabalho, dentro do que foi feito e dentro da ideia. Bom, ao longo do tempo, passando esse período ali passando esse período das cruzadas, né, do início, né, o início dos templários, passando esse primeiro momento, os templários acabaram se tornando aí grande potência, né, do comércio. Eles eram produtores em larga escala, tanto de alimentos, quanto ferramentas, quanto armas, comida, vestuários, e isso tinha até uma explicação, isso também ajudou muito a conquistar posse, dinheiro e uma série de coisas. Por quê? Porque eles eram liberados, né, de impostos e dízimos, devido ao serviço de proteção que eles prestavam. Então, assim, eles ganhavam muitas terras, aconteciam das pessoas darem terras para eles, até com o objetivo de proteção também, né? O próprio Portugal fez isso, com alguns pedaços ali para eles, para que eles ocupassem aquela área e acabassem, de uma maneira geral, também fazendo a proteção daquele espaço. E isso acabou os tornando aí produtores em larga escala, né, de alimentos, de ferramentas, enfim, eles conseguiram alcançar ali um espaço muito grande dentro do comércio, né. Outro ponto que foi interessante com relação aos templários foi a questão deles serem os banqueiros, né, dos reis e dos príncipes, e isso era, inclusive, até um dos problemas finais, né, que gerou para eles aí, realmente, um dos caras que mais devia a eles acabou se virando contra, né. E uma das atuações financeiras aí mais rentáveis dos templários, na verdade, era o empréstimo cedido sob garantia e com taxas de juros fixos. Então, assim, para a gente ver como que eles eram à frente do tempo, né? Como os templários eles eram à frente do tempo, lá atrás eles já faziam empréstimos sob garantias e com taxas de juros fixas, né? Coisas que a gente vê acontecer até hoje aí no nosso sistema bancário. Então, tem uma coisa que eu achei interessante, que o pessoal diz que o templário, na verdade, foram os criadores do sistema bancário. Não, na verdade, dentro da minha pesquisa, eu achei que eles foram pioneiros em alguns serviços prestados pelo nosso sistema bancário. Tá? Então, assim, esse aqui é um exemplo de serviço que era feito por eles há milhares de anos atrás aí, na verdade é feito até hoje. Né? Quando falo milhares, é uma figura de linguagem. Né? Mas, enfim, até hoje nós temos isso sendo praticado, né, pelos próprios bancos. Outra coisa que eles também faziam, né? As comendas, por serem entidades interconectadas, né, uma das outras, elas acabavam servindo como transportadora de recursos. Né? Então, por exemplo, se um comerciante, né, ele fosse viajar, mas ele não queria levar ali contigo uma soma muito grande de dinheiro, ele não queria arriscar, né, esse trajeto, fazendo ali essa travessia desse dinheiro, o que ele fazia? Ele ia numa comenda mais próxima que ele fazia um depósito, né, nessa comenda, ele pagava as devidas taxas e ele recebia uma carta de crédito. E quando ele chegasse lá no destino, ele apresentava essa carta de crédito e ele acabava tendo acesso àquele montante depositado, né? Isso sem a necessidade de ter um transporte físico. Então, como eu falei, para você ver como interessante como os templários eles eram à frente do tempo. Naquela época, eles faziam tipo um depósito. A pessoa ia como se tivesse várias agências bancárias, só que eram as comendas, né? Então, o camarada ia lá, fazia o depósito, pagava uma determinada taxa, recebia uma carta de crédito, tudo isso a gente vê hoje, carta de crédito em quem faz consórcio, né, pagamento de taxa, a gente paga pagamento de taxa nos bancos o tempo inteiro, aquelas mensalidades absurdas. Então, como eu falei, vários serviços do sistema bancário foram praticados por eles. Alguns eles são pioneiros, outros não, eles copiavam, enfim, copiavam, não seria a palavra correta, mas já tinham acontecido em algum dado momento, mas é interessante destacar isso, né? Essa parte era bem interessante. Não precisava você ter a necessidade de levar o dinheiro fixo. Você levava, pagava uma taxa, pegava a carta de crédito, chegava lá no seu destino, você ia lá na comenda e fazia o saque, né? Então, assim, esse foi um exemplo até que ocorreu com o rei Henrique III da Inglaterra. Né? No ano de 1224, ele procedeu ao pagamento de uma dívida que ele tinha com o conde da Casa de Londres e de La Rochelle, né? E sem que o rei tivesse que enviar efetivamente o dinheiro. Né? Eles fizeram esse transporte dessa maneira, sem precisar levar o dinheiro de um lado para o outro. Né? Então, assim, as habilidades, né, de gerenciamento dos economistas do templo, né, vamos dizer assim, se tornou tão
famosa, tão afamada, que eles chegaram a cuidar do próprio das finanças, né, e do tesouro da França, né, por volta do ano 1200 e tal, e até mesmo da tesouraria papal também. Então, realmente é um fato que tem que se admirar, né, o trabalho deles dentro dessa área. Eles realmente entendiam, eles tinham expertise no tema, eles não eram. Como eu falo, né, eu sempre costumo usar essa frase com relação aos templários. Eu acredito que eles eram à frente do próprio tempo. E até por isso gerou o fim deles, né? Porque até hoje na nossa vida, né, meus irmãos, se você se destaca, a gente tem uma frase que a gente usa muito, que é prego que se destaca, toma martelada, né? Então, assim, foi mais ou menos o que aconteceu com o Templários, na minha visão. Eles se destacaram muito por tempo deles, obtiveram um patrimônio muito grande, tinham muitas posses, enfim, realmente eles tinham poder e isso gera alguns problemas, né? Outra coisa que os templários também faziam, nessa parte ainda de banqueiros, né? Eles, na verdade, as pessoas comuns depositavam uma parte da sua riqueza nos cofres dos templários. Então, como se fosse um banco, né? É, as pessoas comuns ali com medo de perder a riqueza, ser roubado ou sofrer um ataque, ali, qualquer coisa do tipo, eles guardavam depositavam, né, uma parte da sua riqueza ali na segurança dos cofres templários. Por quê? Além deles serem monges, de fato eles eram guerreiros. E com certeza ele poderia oferecer mais segurança àquele dinheiro do que uma caixa ou um cofre dentro da sua casa. Que você poderia sair da sua casa, uma pessoa entrar lá e arrombar, principalmente naquela época, né? Então, era um outro trabalho que eles faziam também, guardando esse tesouro, né, essa riqueza das pessoas comuns, né, não pessoas especiais. E como qualquer instituição financeira do nosso tempo, né, os templários eles também mantinham uma cartela detalhada, né, das relações dos empréstimos, do saque e até mesmo do rendimento, né, dos seus clientes. Então, assim, eles acabavam fornecendo para esses clientes prestações de contas que eram feitas 3 vezes ao ano. Então, 3 vezes ao ano, eles acabavam dando uma prestação de conta para esses clientes. Então, assim, como é interessante, né, meus irmãos? Realmente era um trabalho de serviço bancário, era um banco, né, vamos dizer assim. Era um banco, como se fosse uma agência bancária, óbvio, que não fechada ali nesse objetivo, mas ele fazia todos esses trabalhos para a época, né? Fazia um trabalho bem parecido, como se fosse um banco. E aí, passando essa parte dos banqueiros, a gente tem que falar também da poderosa frota, né, a frota templária dos seus navios. E aqui tem alguns aspectos que são interessantes da gente destacar, da gente falar, da gente comentar, que são essa parte. Eu vou tentar aqui explicar de uma maneira mais simples e objetiva possível aqui, né? Os navios dos templários, eles eram usados desde transporte de carga a transporte de peregrinos, né? Eram escoltados, todos eles eram escoltados, tinham os mais variados tamanhos, eram realmente algumas peças de guerra, né? Assim como tudo da ordem, né? Se tornaram também legendários, restando até hoje. Interessante destacar alguns dos mais famosos desses navios, né, os nomes, né, sendo utilizados ainda desses mais famosos, que é o Rose do Templo, o Bonaventure e o Falcão do Templo, né, também. Todos esses navios foram muito famosos, navios templários, e ainda hoje esses nomes são utilizados, né, dentro da parte naval. Tem muita gente que até utiliza também. As atividades marítimas dos templários, elas eram muito profícuas, né? Em muitos casos, eles tinham que manter posições em outros portos, além dos seus portos privados, né? Porque de tão grande que era o volume comercial praticado pela frota dos templários. E em alguns portos, a situação era de tanto conflito, gerava problema aquilo ali, porque eles tinham uma demanda muito grande, era muito, muito, muito utilizado, que chegaram até a limitar o comércio, né? Permitindo que os navios da ordem apenas comercializasse, fizesse comércio, né, de itens correlatos à Terra Santa em específico. Então, assim, você vê que os templários, eles migrarem da sua zona de influência ali da Terra Santa para toda a parte da cristandade, do império da cristandade, que era quase toda a Europa ali naquele momento, né? Ele causava cada vez mais um desconforto entre a ordem social ali estabelecida, porque, na verdade, eles eram grandes, tinham alguns privilégios, né? Então, imagina, eu com o meu navio pequenininho lá para tentar fazer um comércio, para tentar lá ancorar lá, e pô, os templários, meu irmão, um navio gigantesco, movimentando tudo, levando tudo de um lado para o outro. É óbvio que as pessoas davam preferência, né, para fazer ali com os próprios templários do que até comigo, que tinha um naviozinho pequenininho. Estou dando um exemplo, mas é só para a gente poder entender do desconforto que eles geravam ali, né, na ordem social por causa disso. E o que acontece? Mesmo nesses casos, né, isso demonstra a importância do volume das atividades comerciais da ordem.
né? Os templários, quando sofriam essa ameaça por parte de algum porto, o que eles faziam? Eles retiravam desse porto todas as suas atividades, enquanto não fossem retiradas as restrições, né, colocadas ali pelo porto e até mesmo pela população. Então, eles acabavam realizando uma pressão comercial em cima das cidades ali, portuárias, né, dos portos, e que acabavam se vendo ali na necessidade de deixar os templários livres para poder fazer suas atividades, até por causa dos comerciantes locais, porque aquilo dava um fluxo muito maior, né? Então, assim, esse nível de pressão, ele só era possível porque o volume das atividades da ordem era muito grande, né? Dizem que correspondia a mais de metade de todo o volume desses portos. Então, assim, mais da metade do volume desses portos eram preenchidos pelos templários. Então, isso dava uma barganha para eles poderem negociar e exigir algumas coisas, né? Para poder melhorar para eles também. Até hoje a gente vê isso. Quando tem alguma coisa, você vai lá e tenta fazer uma pressão, tentar, se você tiver um poder de compra muito grande, né? Então, nada anormal para o que acontece até nos dias de hoje. Os templários, eles eram uma instituição social com poder militar, né, econômico, e que detinham ali praticamente o controle total do comércio entre os povos da Europa e os itens do Extremo Oriente, né, que afluíam da Terra Santa. A frota da Ordem, ela chegou a rivalizar até em paridade de condições, né, com a poderosa frota da República de Veneza. E depois, rapidamente, se tornou uma das maiores potências comerciais até do Mediterrâneo. Então é só para a gente entender o tamanho, né, disso, a proporção do que era os templários e que eles foram alcançando ao longo do tempo, fazendo, né, o seu crescimento ali e conseguindo aumentar cada vez mais o seu espaço e o seu poder. Bom, e aí a gente chega aqui nessa parte da perseguição e o fim da ordem. Aqui é um assunto, aqui é uma parte que é interessante, e como eu falei, eu não tenho a menor pretensão de trazer aqui verdades absolutas, mas eu vou trazer aqui a minha visão de tudo que eu pesquisei com relação a isso, a perseguição e o fim da ordem. O que realmente eu achei ali que aconteceu dentro das minhas pesquisas, sendo bem claro e bem objetivo, a minha visão, tá? Com relação à perseguição e o fim da ordem. Eu gosto de destacar isso a todo tempo, porque como eu falei no início, né, como é um tema muito amplo, não pode existir verdades absolutas com relação aos templários. Isso é um fato. A gente não pode bater o martelo com relação aos templários, porque envolve muita lenda, muita paixão. Então eu escuto várias e várias versões e concordo com algumas delas, falo, pô, realmente faz sentido isso. Algumas outras eu falo, pô, não faz sentido, mas se a pessoa está falando, ela provavelmente ela pesquisou em algum local, então existe alguma coisa relacionada a isso. E eu até tento procurar também e tentar pesquisar, mas é realmente um tema muito difícil, muito complexo, porque é muito amplo, envolve muito tempo e envolve as paixões, né, como eu falei também. Então, assim, nos anos de 1200 ali, pouco mais de 100 anos aí da fundação, né, da ordem, em volta de muitas lendas, né, a Ordem dos Templários, uma instituição que havia se tornado aí, sobre muitos aspectos, mais poderosa do que os próprios reinos cristãos da Europa, isso é um fato, e que mantinha fortes vínculos, perdão, com o comércio exterior, né, com enclaves fortificados por todos os países, e que ainda, por cima, cedia ali seus administradores a diversos reis e nobres, chegando mesmo a cuidar do próprio tesouro da França. Então a gente vê que ela alcançou um espaço e um poderio muito forte. E como eu falei, isso gera incômodo, né? E em relação à nobreza, né, a parte das elites mais poderosas, a ordem, ela paulatinamente, ela passou de um admirado fervor religioso para uma necessidade incômoda, né? E logo depois uma forte resistência. Então, inicialmente, desculpa, eles eram admirados por aquele fervor religioso, então as pessoas, meu Deus, templários. Quando a partir do momento que eles foram crescendo, já se tornou uma necessidade ali para alguns, né? E logo depois eles acabaram se tornando uma forte resistência. Então, quanto mais a ordem crescia e se fortificava, ao mesmo tempo em que a ideia de um estado permanente de guerra santa diminuía, mais o poder e a influência da ordem passavam a ser temidas e também refutadas, né? Então, a ideia do estado da guerra santa ali ia diminuindo, mas o poder e a influência da ordem continuavam, já estavam ali, né? Então passavam a ser mais temidas e refutadas. Em paralelo a esse sentimento de resistência e temor, né, vinculava-se também o fato da ordem ser extremamente fechada. E dessa maneira, né, bem como a sua origem pouco documental, né, possibilitava o surgimento de uma série de teorias conspiratórias.
que acontece com a gente na maçonaria também. Por ser uma sociedade ali, a gente, por nós sermos discretos, né, nós não somos secretos, até porque todo mundo sabe da existência da maçonaria, nós somos discretos. Os templários, assim como até a própria maçonaria também, hoje em dia, em 2023, às vezes eu fico vendo vídeo aqui no YouTube e acho muito engraçado, né, as teorias que o pessoal fala que não conhece, né, não sabe como funciona a ordem, então falam ali coisas mirabolantes, eu acho até engraçado. Então, naquela época, acontecia a mesma coisa com os templários, né, por ter. Isso era uma margem que abria para poder se falar deles, porque era extremamente fechado, a gente não sabia o que acontecia, não sabia como funcionava, então isso acabou facilitando para existir algumas teorias conspiratórias, né, envolvendo ali os cavaleiros templários. E aí foi nesse cenário que acabou surgindo as acusações, né, algumas feitas aí durante o processo movido pelo rei da França, Filipe, né, o Belo, na luta com seu maior credor, que era a Ordem do Templo. Então, é óbvio que para ele tinha um interesse em criar essas acusações, ele era o maior credor, né, da Ordem do Templo. Então, assim, outras tantas outras surgiram, né, também, mas até relações ali com relíquias sagradas, associações que eles faziam esse comércio ilegal dessas relíquias. Então, acabaram levantando uma série de informações, né, contra os Cavaleiros Templários. E eu acredito, meus irmãos, que uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade, né? Hoje em dia a gente vê acontecendo isso. Não deixa de ser uma mentira, mas ela sendo contada diversas vezes por várias pessoas diferentes, ela acaba criando uma situação desconfortável. É óbvio que hoje, na era da informação, a gente tem como consultar, né, as informações. Naquela época, era um pouco mais difícil para essa informação circular, né? Enfim, a fofoca acabava prevalecendo, não tinha tantos meios de comunicação, então aquilo acabou minando, né, cada vez mais os Cavaleiros Templários, né? O poder dos Cavaleiros Templários era tão grande, né, que eles chegaram a conseguir autonomia dos bispos locais, né, passando a serem julgados e comandados em qualquer questão apenas pelo Papa. Então, assim, não é certo a gente acreditar que o Papa Clemente quisesse o fim da ordem, mas é certo que entre encerrar a ordem, que chegava a rivalizar com o próprio poder dele, e causar uma ruptura com a França, inclusive, o Papa acabou por decidir ali distinguir a ordem e manter também, inclusive, uma boa parte dos bens e da fortuna dos templários, até porque eles estavam ligados à Igreja Católica. Né? Então, isso é meio óbvio. Mas, como eu falei, existem outras correntes que tratam esse assunto de forma diferente e de outra maneira. Tá? É importante destacar isso também. E aí, em abril de 1312, né, após anos de discussão, perseguição, tortura, difamação, finalmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo foi extinta, né, com vários de seus membros tendo sido condenados à fogueira, quer seja por terem sido considerados culpados dos crimes que eles foram acusados, ou por terem mentido na primeira confissão de culpa. Jacques de Molay foi condenado pela Inquisição por ter retirado sua confissão, né, de culpa, e foi executado lá no Rio Sena, né, naquela pequena ilha lá do Rio Sena, em 18 de março de 1314. Mas é importante a gente deixar, né, o legado que os templários deixaram. Né? Tesouro e uma série de outras coisas, isso também faz parte. Mas, assim, uma das coisas que é mais interessante, que eu costumo citar aqui, e no livro eu até falo de uma maneira um pouco mais ampla, que uma das coisas que eu deparei e que exigiu um pouquinho mais de pesquisa foi. Eu falei aqui o tempo todo que os templários tinham uma poderosa frota, né? E essa poderosa frota de navios, um dos grandes mistérios que envolve o fim da ordem é o que diz respeito a isso, a sua enorme esquadra, né? Que talvez seja um dos mistérios mais peculiares acima de qualquer tipo de tesouro ou qualquer possível relíquia escondida. Mas não há nenhum tipo de evidência sobre qual teria sido o destino dessa frota, tá? Isso dentro, mais uma vez ressaltando, dentro de tudo que eu pesquisei, eu não achei nenhuma evidência que fala sobre o destino da frota templária. É pouco improvável, né? Parece improvável que esses navios simplesmente tenham deixado de existir,
né? O fato é que essa frota templária ela desapareceu ali entre os anos de 1308 e 1314. E aí vem um fato bem interessante, né? A ordem ela acabou continuando, né, por mais algum tempo após o seu fim, existindo ali de forma velada, principalmente com as centenas de cavaleiros que conseguiram escapar dessa grande perseguição. E de todos os reinos e principados que os templários fugiram, nenhum outro existe tantas comprovações que tiveram tanto sucesso, né, quanto a Portugal, né, ao número que Portugal tem abrigado os templários ali, que era um recente estado de Portugal. Então, Portugal foi realmente, dentro de tudo para onde os templários tenham fugido, né, um dos que mais recebeu os templários ali, abrigou os templários. Né. E Portugal, que era, na verdade, uma antiga possessão espanhola, né, que por muito tempo teve sob o domínio muçulmano, conseguiu, com a ajuda dos templários, a criação e manutenção do seu território como um reino independente, dos grandes reinos da Espanha. Né. Então, a sua relação com os templários começa lá nas guerras de reconquista, quando foi tomada tomada de Lisboa, no ano de 1147, né, por mão dos cavaleiros que se dirigiam para a Segunda Cruzada. Então, pode fazer uma correlação ali com o desenvolvimento da região portuguesa, quanto à sua navegação, com o fato de lá, né, para lá, que a maioria dos antigos cavaleiros templários, recentemente em desgraças, fugiram e foram incorporados. Mas o que eu quis destacar aqui é que, na verdade, a história com Portugal começou bem antes, começou lá na Segunda Cruzada. Então tem uma explicação. É óbvio que sempre que a gente falar de alguma explicação, vai ter o fator interesse, né, relacionado ao tema templário. É óbvio que sempre tem interesse por alguma coisa. Eles eram muito ricos. Então, o interesse financeiro é comum, né? É comum que hoje a gente olhe para Portugal e enxergamos ali, né, um dos menores países da Europa e também um dos mais empobrecidos, né? Mas Portugal chegou aí por quase um século, a ser uma potência militar e econômica número 1 do planeta. E isso se deve a dois fatores, né, essenciais, que foi o prestígio da sua poderosa frota e a perícia e dedicação quase monástica de suas tropas. Então, assim, prestígio da sua poderosa frota e a perícia e dedicação quase monástica, né, das suas tropas. A relação oficial já estou aqui em Portugal e não mudei. A relação oficial do país, né, com a ordem do templo começa mesmo antes do país ser fixado, como eu falei lá atrás. Né? No ano de 1126, Teresa de Leão, que era mãe do futuro rei Afonso Henrique, cedeu a ordem à região do castelo de Surrey. Né? Este ato é importante porque não foi apenas um ato de abnegada devoção religiosa, como já foi até falado aqui. Nesse contexto ali, eu também já falei, né, era comum ceder à ordem ali território em troca de proteção e ter à disposição ali o serviço dos guerreiros, né? Além também, é claro, de você poder povoar aquela região com um pouco de cristão, né? Alguns cristãos ali iam para ali. Então, assim, existiam, como eu falei, tudo com relação aos templários, existem objetivos secundários ali, né? Que são até primários, mas maquiados ali de secundários. Então, na verdade, a ideia era justamente essa. Eu vou ceder para ele ali um determinado território, que é de difícil proteção para mim é difícil proteger, talvez esteja mais deslocado, ou esteja em uma área que é pior para mim, e em contrapartida eu vou ter ali a proteção deles e vou ter eles à disposição, porque eu acabo fazendo essa troca. Né? Então, isso é um aspecto que também é interessante. Durante as guerras de reconquista de Afonso, né, a ordem não forneceu apenas tropas e auxílio também, como ampliou o espaço ocupado no país pelos seus fortes, castelos e comendas. De forma que, quando a ordem caiu, em desgraça, né, uma vasta região de Portugal, que pertencia à ordem, corria o risco de ser transferida para outra denominação. E que, na prática, podia fazer com que o reino de Portugal se enfraquecesse. Então, lembra que eu falei também? Tem um interesse? Tem sempre um interesse por trás, né? De eu abrigar, de eu ajudar, de eu modificar alguma coisa ou outra, porque aquilo ali pode impactar diretamente no meu território, pode impactar diretamente no meu espaço, e isso, isso é ruim, né? Então aqui a gente tem, na verdade, a grande quebra de um mito. A decisão de abrigar os templários, que acabaram de cair em desgraça, não foi um ato puramente de fé.
mas sim uma ação, né, que foi provida de muito raciocínio lógico e também de necessidades políticas. Não era apenas a questão de manter o território, mas também de manter a riqueza que ali estava, guardada nos cofres, né, dos templários. E abrigá-los abria o caminho para que o reino se apossasse dessa riqueza, sem que, com isso, eles cometessem um ato diretamente contra a Igreja Católica. Então, é todo um raciocínio lógico com relação a isso. Eu abrigo eles aqui, esses caras são ricos, eu vou ter acesso a essa riqueza, em contrapartida, não vou estar indo contra a igreja, até porque eu sou católico, não vou querer entrar em luta ali contra a igreja. De uma maneira velada, eu consigo fazer aquilo que era o meu objetivo. Né? E, principalmente sobre os governos de Afonso Henrique, que foi o primeiro rei, né, de Portugal, e o seu filho e sucessor, que foi o Sancho I, as terras do recém-conquistado país foram confiadas ao templo como priorados ou preceptórios. Mas foi somente no ano de 1250, no governo do Afonso III, né, bisneto de Afonso Henrique, é que completou realmente a reconquista das terras que comporariam ali Portugal e que a Ordem dos Templários passou a explorar de fato as novas possessões ali cedidas pela coroa. Né? Essa nova forma de administração, né, voltada para exploração, comércio e atividade financeira em Portugal, se deu ali praticamente no mesmo momento da Quarta Cruzada, né, havia deturpado a sua missão e voltado ali contra o Reino Cristão de Constantinopla, o que acabou arrefeceu ali, né, os ânimos da Guerra Santa na Palestina e fortaleceu a necessidade de administrar e proteger essas recém-definidas fronteiras ali do reino que até então contava com os próprios templários. Né? E aí, vamos falar sobre esse camarada aqui que é o rei de Nicho. Ele foi o sexto rei de Portugal, grande responsável por resguardar e proteger os remanescentes da Ordem dos Templários. Né, com a bula papal de 1307, o rei confisca os castelos templários, mas concede tempo dos monges fugirem, né? Inclusive levando consigo bens e os tesouros. E só em 1309 é que o confisco se torna oficial, com as possessões, vilas e castelo retornando oficialmente à coroa. Então ele acabou ali dando um tempinho, né, para os camaradas fugirem. Nenhum dos templários de Portugal, ou que para lá possam ter ido, foram entregues, tá, para as autoridades eclesiásticas. E em 1319, 5 anos ali após a extinção da ordem, o rei conseguiu, junto ao Papa João XXII, a autorização para criar uma nova ordem de cavalaria. Aqui é um aspecto interessante que eu já vou comentar. Né? E distribuir para todas essas fortificações dos templários. Então aqui, na verdade, era criada a Ordem de Cristo, ou a Ordem da Milícia do Nosso Senhor Jesus Cristo, que na prática ela reunia antigos membros da Ordem dos Templários. Né? Na primeira ordem de fato portuguesa, que é essa Ordem de Cristo, e que ela acabou passando a ser o exército quase que oficial do reino. Então, a criação da Ordem de Cristo, que foi a primeira ordem de fato portuguesa, né, ela passou a ser praticamente um exército oficial do próprio reino. Então, passamos aqui para a Ordem de Cristo. E a primeira ordem de cavalaria de Portugal, né, no caso a Ordem de Cristo, com esse remanescente dos Cavaleiros Templários, ao longo do tempo, também é importante destacar, ao longo da sua história, existiram outras ordens em território português, tá? Outras ordens também, só que eu não vou entrar nesse mérito, mas existiram, tá? No início, a própria Ordem de Cristo, ela seguia as mesmas regras dos Templários. Tá? A única diferença que eu achei é que, e aqui é uma grande também sacada, né? Em vez deles jurarem fidelidade ao Papa em nome de Cristo, eles faziam ao rei em nome de Cristo. Então, os Cavaleiros Templários eles juravam fidelidade ao Papa em nome de Cristo. Já a Ordem de Cristo, não. Eles juravam fidelidade ao rei em nome de Cristo. Né? Então, assim, isso é importante porque coloca ali, antes da Igreja Católica, alguém no meio, né? Que deve satisfação, que deva fidelidade antes da própria Igreja. O fato é que eles herdaram todas as antigas possessões da Ordem do Templo, né, em Portugal, e seus membros passaram a integrar os altos postos de comandos militares do país, inclusive com a nomeação do primeiro almirante português, né, o genovês Manuel Peçanha, que foi o primeiro almirante. E aí, uma coisa legal, que o fato mais curioso sobre a força naval portuguesa e sua correlação, né, com a armada perdida dos templários
é que na noite da perseguição, os templários conseguiram fugir e se abrigar nos navios, né? Zarparam dos portos da França, onde estavam lá parados, né, ancorados, e jamais foram vistos. Porém, aqui vem a parte que eu achei interessante, né, dessa pesquisa que eu fiz. Poucos dias depois, pela primeira vez na história, Portugal escolhia um almirante e encarregara de construir a armada portuguesa. Né? Então, Dom Dinis figura na história como um dos melhores líderes portugueses. Utilizou a ordem com toda a sua expertise dos antigos templários para instalar aí por todo o reino escolas navais, estaleiros, cartografia, mapeando primeiro ali o litoral da África e etc. Né? Então, desse momento em diante, a história dos templários se vincula diretamente, por associação, à história oficial do Reino de Portugal. Né? E a Ordem de Cristo adota a Cruz Vermelha, como essa que eu coloquei na imagem, semelhante à usada pelos templários, seus castelos, títulos e estruturas, e passam a ser um verdadeiro núcleo, né, da força militar de Portugal. Desde os primórdios, foi concedido ali à ordem pelo rei e pelo papa o direito de participação de novas conquistas e também a função de evangelizar os infiéis. Então, dessa maneira, a busca por novos territórios passou a ser elemento motivador, e não apenas da ordem, mas de toda a política externa do rei de Portugal. Então, eles tinham direito à participação dessas novas conquistas e tal. Então, isso era um fator, era um elemento que realmente era um elemento motivador. Né? E o Portugal Templário, na verdade, né, foi o primeiro país a se formar e possuir, na verdade, um exército profissional. E depois da conquista de Ceuta, efetivamente, o primeiro país europeu a possuir possessões fora da Europa. Então, Portugal ali vinha realmente crescendo e se tornando realmente uma potência. Né? Na verdade, já era, né, uma potência nesse momento. Bom, para não fugir um pouco do tema, já que envolve aqui todos nós aqui somos boa parte, né, todos na verdade somos maçonaria. Eu trouxe esse finalzinho aqui da apresentação, eu falo um pouquinho sobre o que eu achei, mas na verdade, como eu falei, não entra no livro, tá? Nada disso entra no livro, com relação a essas correlações, né, de templários e maçonaria. Eu não comento nada basicamente no livro. Mas eu destaquei assim algumas coisas que, né, ligavam e que ligam até hoje, e eu respeito quem realmente acha essa correlação, acha que tem um cruzamento aí, né, de maneira perfeita e tal, mas eu destaquei alguns pontos aqui. Né? Primeiro, a iniciação dos Templários era uma iniciação, não posso dizer parecida com a nossa, porque eu não participei, né? Mas tinha alguns elementos bem parecidos com a nossa, alguns segredos, algumas coisas que não são reveladas, a não ser que você passe por ela. Esse era um primeiro ponto. Né? A gente tem uma capela também na Escócia, que agora me fugiu o nome, e ele tem símbolos templários que estão juntos a símbolos maçônicos, então isso também acaba fazendo uma ligação, né? E os templários, depois que eles regressaram para a Europa, eles trouxeram com eles muitos dos segredos das construções, né, aprendido lá dos arquitetos e construtores orientais. Então isso acaba trazendo também aquele estilo gótico e tal. Isso acabou trazendo um pouco dessa relação, né? Aumentar um pouco dessa ideia, né, de que ele faça parte, né? A própria oração de Ramsay também, lá, né, em 1737, que ele faz a oração e ele fala, né, cita algumas coisas relacionadas à maçonaria, e ele também que teve influência, né, no desenvolvimento dos graus superiores da maçonaria, das lendas, né, de cavalheiristas e tal. Então, cavalheiresco. Então, assim, isso também acaba ligando um pouco os templários, né, a maçonaria também. E por último, que também é interessante, é o pergaminho de Kirchhoff, né, que ele é citado por muitos historiadores, né, inclusive alguns maçons também, como prova de que a maçonaria teve a origem dos templários. Eles tentam justificar essa origem dos templários. Né? Então, assim, ele é um dos documentos mais antigos maçônicos que se tem notícia, né? E ele possui uma série de imagens, mapas, insígnias antigas, tendo sido datado aí do século XIV, mesmo século que a ordem foi extinta, né? Então ele possui uma série de símbolos maçônicos ali pintado e tal, esquadro, compasso, prumo, as colunas, enfim. Ele tem algumas coisas ali, e aí acaba também fortalecendo um pouco essa ideia, né, de que existe a maçonaria teve origem, né, dos templários. Como eu falei, meus irmãos, eu confesso que eu não compartilho, mas respeito todo o posicionamento com relação aos templários. É um tema que realmente é bem complexo, e eu não sou o maior especialista, estou muito longe disso, eu tenho várias dúvidas, várias e várias dúvidas com relação a templários.
tive que estudar bastante para poder escrever, e ao longo do tempo eu tive que aprender para poder escrever da minha maneira, né? Então, assim, tem coisas que ali no livro você aprende para poder escrever, né? Da sua maneira. Então, é interessante, é um tema muito desafiador, e a gente, enfim, tem muito que pesquisar sobre ainda, né? Então, meus irmãos, é basicamente isso. Como eu falei, a minha apresentação é bem rápida e objetiva. Eu não fico entrando no ponto ali, nas vírgulas e lá atrás, até porque eu quero e convido os senhores a lerem meu livro. Né? Para mim vai ser um prazer tremendo ter os senhores lendo o meu livro. Meu livro está disponível na Wiclap, que é uma editora independente. Isso é uma outra dificuldade que a gente encontra também quando vai fazer livro, porque quando você vai escrever, quando você vai publicar, porque você gasta mais do que ganha, então isso é um fato. Quem tiver com a pretensão de escrever um livro, pode ter certeza que você vai gastar muito mais dinheiro do que você vai ganhar. Mas é uma satisfação pessoal, é um desejo que eu tinha, então me sinto muito feliz e realizado com a minha obra. Pretendo escrever mais algumas coisas. Acabei de escrever, inclusive, um capítulo para o tomo do nosso irmão Patuto, que fala sobre o rito moderno. Tem um capítulo do livro dele do ano que vem, o tomo 7, se eu não me engano. Tem um capítulo que vai sair, que vai ser meu. Mas escrever um capítulo é diferente de escrever um livro, né? Um capítulo você vai escrever ali 20 e poucas páginas, 30 páginas, tá tranquilo. Um livro a gente tá falando de 220, então assim, pelo menos o meu, né, tem 220 páginas. Então assim, é realmente mais trabalhoso, mas é isso. Então com a ideia aqui que nós passamos aqui hoje, né, tudo que nós falamos, né, eu falei sobre a ordem de cavalaria, falei sobre a ordem dos templários de maneira bem resumida, as cruzadas também, e passei ali também sobre o ponto da potência do comércio, os banqueiros, né, a poderosa frota, a perseguição e o fim da ordem, o legado, Portugal, o rei Diniz, a ordem de Cristo e a parte dos templários da maçonaria. No meu livro a gente vem até o Brasil, mais ou menos, aí a gente acaba vindo um pouquinho até o Brasil falando da ordem de Cristo. Então basicamente é isso, meus irmãos. Eu agradeço a vocês pela presença, agradeço por estarem aqui ouvindo esse humilde irmão falar por vocês aí por esse tempo, durante a noite, período que vocês poderiam estar com a família aí, dedicando a outra atividade. Então, para mim é uma honra muito grande, é um prazer muito grande estar aqui falando para mestres muito mais antigos do que eu, inclusive, que eu sou um mestre muito novo de maçonaria. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, que eu me sinto muito honrado, muito realizado e muito feliz de poder ter aqui 36 pessoas me assistindo a falar um pouquinho sobre a minha obra. Então, de uma maneira geral, muito obrigado a todos. Obrigado à Loja Filosofia e Ciência, obrigado ao nosso venerado Vinícius pelo convite. Estou sempre de pé e à ordem para o que precisarem, ele sabe disso. Tenho passado por um momento um pouco mais complexo da minha vida, mas de tempo principalmente, muitas atividades, mais problemas familiares, enfim, mas a gente vai ajustando e vai somando da maneira que a gente pode, tá? Muito obrigado, meus irmãos, a todos aí. Fiquem com Deus. Espero que os senhores tenham gostado aí, tá? Obrigado. Boa noite.